Bem-vindo ao programa Brasil Seguro, pela IPTV, canal 579, banda KU 23, Nova Parabolic Sky, também no Instagram e no YouTube, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial, o aplicativo da IPTV, disponível para você baixar e acompanhar a programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo. A IPTV via parabólica disponível a mais de 15 milhões de domicílios, atingindo quase 50 milhões de pessoas em todos os 5.570 municípios do Brasil. É o canal que tem a maior penetração na zona rural, no interior do país, onde as mídias tradicionais não alcançam. O Brasil Seguro desta semana, tendo como convidado o Roberto Paranhos, do Rio Branco, empresário com destacada trajetória, eu diria uma das mais importantes existências ligadas ao meio empresarial e aos assuntos internacionais no Brasil, mas também com uma atuação muito grande na interiorização da indústria brasileira. Paranhos, muito bem-vindo ao programa Brasil Seguro e estou bastante ansioso para termos uma boa conversa hoje. Meu prazer muito grande, Alberto. Nós, amigos de muitos anos, estou às ordens no que você achar que vale a pena para transmitir para o nosso público. Muito obrigado. O Roberto Paranhos, do Rio Branco, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, membro do Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Fiesp, foi por muito tempo presidente da Associação dos Empresários da Amazônia. Perfeito. É uma pessoa com larga trajetória no setor privado, trabalhou na Brasmotor, na Embraco, na indústria automobilística também, na indústria da hotelaria, foi um dos responsáveis pela modernização do conceito de hotelaria no Brasil, auxiliando a rede Hilton, uma das primeiras cadeias internacionais a se estabelecerem no nosso país. Igualmente, empresário ligado ao meio agropecuário, pioneiro da Amazônia, não só na indústria, mas também no desenvolvimento de práticas sustentáveis e que trazem a necessária pujança, modernização da agricultura naquela região, além do sentido estratégico de ocupação desse imenso espaço territorial que é a Amazônia. O Paranhos, além de tudo, sempre foi um campeão da ecologia, da sustentabilidade, nos tempos que havia o termo ecologia, né, Paranhos? É verdade. Vai nos contar também um pouco disso, da maneira como a presença da atividade agrícola moderna pode conviver com as práticas e as populações tradicionais. Mas, Paranhos, eu gostaria que, em primeiro lugar, você nos contasse um pouco da tua trajetória. Você é um dos pioneiros da industrialização moderna brasileira, lá, vamos dizer, desde os anos 50, 60, 70, acompanhando todo um processo que foi o responsável, esse processo, em união do Estado com o setor privado, com capitais multinacionais e capitais nacionais, por dotar o Brasil de uma base industrial que hoje destaca o país no cenário internacional por ser um dos poucos países em desenvolvimento, uma das economias emergentes que tem um ciclo industrial completo. O Brasil produz de aviões a parafusos, de produtos bastante rudimentares, de pouca tecnologia, pouco capital investido, até produtos altamente complexos. E você atuou em setores cruciais desse processo de modernização, na indústria eletroeletrônica, na parte dos motores, né? E como é que foi essa experiência toda? O que você pode destacar dessa trajetória admirável? Bom, obrigado pelo admirável, por me colocar nesse patamar que eu não sei se mereço, mas de qualquer forma, Alberto, a vida me propiciou oportunidades realmente muito interessantes. Tem amigos até, não, você devia escrever livro disso, daquilo. Realmente, quer dizer, eu comecei minha vida na área de comunicação nos Diários Associados, com 17 anos. Mas muito cedo nós trouxemos, com o grupo que eu passei a atuar, uma cadeia de hotel que era muito importante, ainda hoje importante, que é a cadeia de hotéis Hilton. E, de fato, foi uma revolução, porque tudo que eles precisavam, nós dissemos, no Brasil não vamos importar nada. Nem era o momento daquilo que o Brasil propiciava a condição de importação. Então, instalou unidades no centro de São Paulo, centro de né? São Paulo, na Avenida Ipiranga, um prédio redondo, foi revolucionário até na sua arquitetura.
E, de fato, também na legislação, em todos os sentidos, nós revolucionamos, mas principalmente no aspecto industrial, como você falou. Turismo é uma indústria, né? E, de fato, nós revolucionamos dentro de... Não tinha toalha, não tinha talher, não tinha copo, enfim, nada, equipamentos até para lavar a roupa, para lavar os utensílios. Comunicação foi o primeiro equipamento que a Ericsson produziu, enfim. Então, revolucionamos e, para isso, trouxemos, inclusive, antecipadamente gente do Hilton para a gente negociar com essas empresas e formar consórcios, porque uma só não tinha capacidade para atender. Então, de fato, em todos os setores que eu atuei, depois atuei muito, num certo momento, rapidamente, que eu sempre gostei de política e atuei também em governo do Abreu Sodré e do Paulo Egídio Martins. Não fiquei o tempo todo, porque eu acho que a gente tem que atuar, contribuir, não só dando palpite ou reivindicando, mas ter realmente poder de fazer alguma coisa. Então, eu pude trabalhar com uma figura extraordinária, que foi Luiz Arrobas Martins, nesses 2 governos, que também fizemos grande revolução. Na área... No estado de São Paulo. No estado de São Paulo, na área principalmente de infraestrutura, enfim. Era qual secretaria? O primeiro planejamento. Foi uma experiência extraordinária e que realmente fizemos uma revolução. Eu considero 2 governos fundamentais no estado de São Paulo, na nossa geração, pelo menos na minha que eu vivi, que foi o Carvalho Pinto e depois o do Sodré. E o Paulo Egídio complementando, porque muita coisa se fazia, e até hoje mais ainda se faz, para visibilidade política. E nós fomos fazer investimentos em coisas que não aparecem. Até que fomos criativos para fazer de que forma, por exemplo, toda a expansão de água de São Paulo, de esgoto, como é que isso podia aparecer para o público numa inauguração. Mas, enfim, são experiências interessantes. Fui trabalhar numa fábrica de tintas, que também era uma empresa que estava sendo falida, e que com quem eu trabalhava, eles tinham um banco, me chamaram a ter que consertar essa empresa. Fizemos isso e também revolucionamos em alguns processos, como, por exemplo, pintura que foi feita nas carrocerias de carro, a pintura que era por eletrodeposição. Já estamos falando de indústria química, tintas. Tintas, uma fábrica que, na época, eu consegui fazer que fosse a primeira nacional mais importante, depois de recuperá-la, inclusive financeiramente. Qual indústria? Chamava Tintas Ideal. Tá. E era a terceira do Brasil em termos de tamanho, porque eram 2 antes estrangeiras. E, no fim, o nosso grupo não tinha interesse em permanecer com essa indústria e eu que acabei arquitetando a forma de vender isso para a Renner, lá do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, então, todas essas experiências foram muito importantes. Daí, acabei indo trabalhar, como você falou, no eletrodoméstico, Brasmotor, a holding, que de fato tinha não só a revenda de carros e peças para automóvel, mas principalmente a líder de eletrodomésticos no Brasil, né? E marcas também Brastemp, Consul, que transformamos a Embraco, quando compramos a Consul, na número 1 no mundo em compressores para geladeira, não é? Quer dizer, as marcas comerciais Brastemp e Consul, que a dona de casa conhece, que todo mundo tem a familiaridade, a confiança, elas pertencem a essa empresa chamada Embraco. Não, a Embraco era uma empresa que, quando compramos a Consul, fomos obrigados a comprar. Tá. Tinha um acervo humano extraordinário e de uma pequena empresa que, na verdade, ela estava para suprir uma qualidade que a Consul não tinha na ocasião, que eram os compressores para dar qualidade às geladeiras Consul. Então, o dono da época lá da Consul, ele nos obrigou a comprar tudo. Ele depois até se transformou em prefeito 2 vezes de Joinville. Tá certo. E aí, então, nós estruturamos a Embraco. Primeiro era um CKD, depois um SKD, um Complete Knockdown, Complete Knockdown desmontado. Depois importava as peças e montava no Brasil. E era de uma empresa dinamarquesa chamada Danfoss. Tá. Só que nós resolvemos, de fato, partir para ser uma empresa mundial, global. E aí, de fato, foi feita toda a reestruturação, desenvolvemos novas tecnologias que o mundo demandava, até por questões ambientais e tudo mais, e acabamos virando realmente, investindo na China, fomos os primeiros estrangeiros a investir na China e também em outros países para poder realmente ser o líder do setor de compressores no mundo. Agora, quem era realmente o dono dessas empresas? A dona era a Brasmotor. Tá. Que nasceu, sim, por representações com Chrysler, Volkswagen. Os primeiros Volkswagens foram montados na fábrica da Brastemp, em São Bernardo do Campo. Tá. A Chrysler se instalou num terreno vizinho ao nosso da Brastemp. Mas, enfim,
Aí a Whirlpool era uma sócia nossa minoritária, que hoje é a líder, dona da empresa. Nós éramos capital verdadeiramente aberto. A Whirlpool fez uma oferta pública, acabou comprando o controle da empresa inteira. Da Embraco. Da Brasmotor, da holding. A holding era a Brasmotor, que tinha Consul, Embraco, Brastemp, tinha Sabrico, porque ainda era uma herança do tempo que eram representações da Volkswagen, enfim. Quanto tempo levou isso? Parece porque isso é muito importante. A segurança interna de acesso a esse tipo de bem, que é essencial para qualquer lar, não é? Estamos falando aí das lavadoras, estamos falando dos fogões, estamos falando das geladeiras, estamos falando dos freezers, estamos falando do ar-condicionado, tudo que supre o bem-estar de uma família, que é o sonho de consumo. Então, isso era importado, era montado aqui, e vocês, em alguns anos, transformaram o que era uma dependência tecnológica e de importação, importava o aço, importava tudo que estava embutido, para uma autossuficiência. O Brasil passou a ser autossuficiente, a exportar esses produtos e a ser líder mundial em tecnologia, nos compressores, e a dominar mercados importantes na América Latina. Quanto tempo levou esse processo? Olha, esse processo começou basicamente quando houve aquela revolução praticamente industrial de criar a indústria automobilística, o tempo de... Os anos 50, 60... anos 60, Juscelino até Kubitschek. Os anos 70, 80. Pois é, então, de fato, acabamos como muitas empresas e indústrias no Brasil, porque ainda não tínhamos uma rede de suprimento boa, competente, acabamos quase todos, como até hoje, por exemplo, a WEG, que era uma fornecedora nossa no início que é líder mundial de motores elétricos. O dono, Egon Silva, um dos principais donos, na época dizia, um dia eu vou ser maior que a Siemens no meu setor. E hoje são. E, de fato, nós também fomos obrigados, como muitas indústrias, como eu dizia, a se verticalizar. O que significa? Praticamente fazer tudo o que você precisava para produzir uma geladeira, um fogão, uma lava-louça. O aço, a parte elétrica, todos os guarnições, os acabamentos, as tintas. E uma outra coisa importante, a Whirlpool era uma sócia minoritária nossa, mas um grande sócio, porque nunca aborrecia a nossa vida, ao contrário, somava no que necessitávamos, e nós fomos responsáveis por tropicalizar algum desses produtos que realmente são os eletrodomésticos, a ponto de que eu participei, por exemplo, de feira na África e em alguns outros lugares, mas principalmente na África, onde vendemos o nosso know-how de geladeira principalmente, porque a geladeira num clima tropical ela é sujeita a região de umidade, então estraga muito rápido. Vocês começaram importando partes de uma empresa dinamarquesa. Isso na Embraco, compressores. Isso. Sim, mas veja, uma empresa dinamarquesa faz equipamentos ali para aquela região nórdica, né? Uma outra condição climática, um outro tipo de uso do gelo. É quase desprezível, porque passa metade do ano com gelo. Aí você traz isso para o Brasil, vai vender esse produto no Nordeste, no Norte. Ora, é outro tipo de aço, é outro tipo de compressor, é outro tipo de uso. Então, você tem que praticamente criar um produto novo. E mais do e outra manutenção. O nosso pós-venda, por muitos e muitos anos, foi considerado referência, né, que era a manutenção dos produtos. Mas, mais do que a Dinamarca, nós importávamos no começo e fomos, por isso a parceria com a Whirlpool, dos Estados Unidos, onde os ambientes climatizados não exigem tanto de um produto como aqui no Brasil. Nosso centro de pesquisa, por exemplo, de resistência, de umidade, era Santos, que é muito úmido, e Belém do Pará, que nós tínhamos um campo, uma base para poder fazer esses testes todos. De fato, nos transformamos nos líderes de longe muito grandes em todos os produtos, refrigerador, fogão, lava-roupa, e mais tarde que foram e voltaram nessa sempre instabilidade econômica do Brasil, alguns nas empresas estrangeiras, que hoje têm uma presença importante. Perfeito, trazendo segurança para a população brasileira, porque sem a cadeia do frio e a capacidade de cozimento via fogões, a nossa vulnerabilidade alimentar e de saúde seria muito maior e com doenças provavelmente com frequência muito mais disseminada na nossa população. Inclusive na Brastemp, por exemplo, ao meu tempo, nós fomos pioneiros também na questão de trazer, criar os freezers verticais e inclusive o micro-ondas. O freezer vertical foi muito importante em nosso grande período de inflação. Tanto que a propaganda principal nossa era compre hoje isso, quem pudesse ter dinheiro para isso, estocar, porque ao longo de um mês você lembra quão alta era a inflação. Exato. Então a pessoa podia fazer algum tipo talvez de economia, enfim.
Então, realmente foram E experiências... vacinação, né? Pegando uma outra ponta aqui do espectro, também vacinação, porque você precisa da cadeia fria para ter vacinação disponível para toda a população. E é sobre esse tema da tropicalização dos produtos que no próximo bloco nós trataremos, focando um pouco mais na região amazônica, onde o Roberto Paranhos, nosso convidado de hoje, tem tanta experiência. É um minuto só, até já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro aqui pela IPTV. Nesta semana, o convidado especial é Roberto Paranhos do Rio Branco, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, conselheiro do Conselho Superior de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Fiesp e um empresário com larguíssima e interessantíssima trajetória na industrialização brasileira contemporânea e nas relações empresariais internacionais. Paranhos, no bloco anterior, falávamos da sua experiência no processo de industrialização dos anos 50 em diante no nosso Brasil e da participação do capital estrangeiro que, em comunhão com o capital nacional, propiciaram uma verdadeira revolução tecnológica e de assertividade da produção brasileira. Éramos dependentes da importação de produtos da linha marrom e da linha branca, eletrodomésticos, automóveis e outros, e em pouco tempo passamos a ser autossuficientes, exportadores e detentores de tecnologias próprias, tropicalizadas para esse tipo de produto. Um período, eu lembro que você teve uma atuação muito grande na Amazônia, e a região amazônica foi alvo de tentativas da sua alavancagem em termos de protagonismo produtivo, ocupação do espaço, e uma das experimentações foi o estabelecimento de um distrito industrial chamado Zona Franca de Manaus, para a qual diversas empresas foram convidadas e subsidiadas a se instalarem, tentando-se ali estabelecer um polo industrial, a atração de um emprego de melhor qualidade e com a exportação interna, digamos assim, né? O envio daqueles produtos posteriormente para o restante do país. Como é que foi esse período? No que contribuiu em termos do desenvolvimento da região amazônica, da região metropolitana de Manaus, do estado do Amazonas? E como é que você vê hoje a Zona Franca de Manaus? Alberto, você sempre também teve uma visão e uma atuação nessa parte internacional. Eu sempre também acreditei, desde muito jovem, que é muito importante as empresas também terem um pé internacional. Então, você vê nessas idas e vindas, fazer um parênteses rápido aqui antes de falar de Amazônia, com essa principal entrada dos chineses que levou realmente muitos setores a praticamente acabarem no Brasil, como é o setor têxtil, de repente, e alguns outros que sofreram e sofrem muito até hoje. Então, eu sempre acreditei que era muito importante o empresário ir para fora, mesmo que aqui não tivesse mais condição de competir, nós sempre tivemos esse custo Brasil muito importante, que ainda hoje persiste, não é? Até ter essa reforma tributária que vai levar tempo para se implantar. Então, até hoje, eu acredito que é muito importante o empresário ir para onde ele puder. Você vê o número de empresas que hoje estão no Paraguai e cada vez o Paraguai atraindo mais empresas brasileiras. Mas falando da Amazônia, realmente eu tive a oportunidade também, minha família, já nos anos 58, abrir uma grande fazenda no Araguaia, que praticamente já era paralelo ao 13º, que é onde começava a ter os incentivos fiscais naquela política de governo, ocupar para não entregar, enfim. Criou-se já exemplo da Sudene em 1967, logo adiante 1968, copiando o modelo da Sudene, se fez o modelo da Sudan e também criando especificamente na Zona Franca de Manaus. Na verdade, a Zona Franca ela é maior do que isso. Acabo de estar com o governador de Roraima que tem os mesmos benefícios. Então, pouca gente sabe, o Amapá também tinha, nunca aproveitaram muito. O governador de Roraima está sabendo aproveitar. Mas, de fato, acabei atuando em dois pés, porque eu pessoalmente também sempre atuei, tendo fazenda aqui em São Paulo, em Campo Grande, e acabou, além de eu tocar toda a parte também de Brastemp, essa parte de Consul, todo esse setor de comércio principalmente, acabei também me envolvendo
porque nós precisávamos, para produzir o micro-ondas que no bloco anterior citei, tinha que ser em Manaus, porque eles tinham que importar partes. Então, a Zona Franca nossa brasileira é uma versão brasileira, né, em que, na verdade, pouco se fez e ainda se faz para o comércio exterior, como quase todas as Zonas Francas são. E virou realmente, como você diz, com a própria reforma tributária agora, se manteve essa figura. No começo, muitos de nós industriais fomos contra, porque realmente, em alguns setores, quem não foi para a Zona Franca de Manaus não conseguia competir, como foi, por exemplo, o caso da Yamaha. Chegou a abrir uma fábrica de motocicleta no Paraná, em Curitiba, e depois teve que ir para lá onde a Honda já estava. Eu acabei até participando no governo do Collor, no bolo da noiva, porque a gente discutia muito essa história de manter eternamente o mesmo incentivo fiscal para certa atividade. Uma televisão, por exemplo, se fosse um modelo absolutamente revolucionário, tudo bem, poderia até ter um incentivo. De outro lado, para igualar uma condição de competição. Então, por exemplo, ia chegar uma nova fábrica, outra vez de motocicleta, a Honda já tinha, por exemplo, um modelo de 125 cilindradas, por pressão do governo, da Zona Franca de Manaus e tal, 100% nacional. Agora, há coisas que seriam inviáveis. O próprio forno micro-ondas, por exemplo, nem os Estados Unidos mais produzia o magnetron, que era importado no começo do Japão, depois da Coreia, que é a alma do micro-ondas, como você sabe. Então, essa questão de política, de decisões, ainda hoje é muito discutível, mas realmente, quem não for, que polo de duas rodas, relógios, alguns produtos eletroeletrônicos, se você não estiver em Manaus, você não compete. Apesar da distância, apesar do custo do frete, realmente é uma realidade. Então, acho que hoje é uma coisa que, com a força política, com a realidade das empresas que estão lá, é uma coisa que acho que vai se eternizar, não tem como alterar, e então é uma forma de competir. Agora, por outro lado, eu também, como dizia há pouco, eu também sempre tive um pé no setor imobiliário, pessoalmente, e principalmente no setor do agronegócio. Então, com base no fato que eu, na época, tinha esses dois chapéus de fazenda e também trabalhar no eletroeletrônico, então, nós fomos sócios de uma associação que, na época, se iniciava, que era a Associação dos Empresários da Amazônia, que até o primeiro presidente era um senhor da Fiesp, que era o senhor Hermínio Ometo, que fundou uma cidade, Matupá, que no começo não foi muito para frente, mas realmente se abriram as novas fronteiras. Então, nós tivemos realmente uma experiência muito grande, trocando inicialmente as nossas experiências para errar menos. Por exemplo, levou-se o capim colonião para plantar nas novas fronteiras, porque era a experiência que nós tínhamos aqui no Centro-Sul. Na verdade, é um capim que nunca deu certo. E aí começamos todos nós a fazer pesquisa, levando até gente para o exterior para trazer outros tipos de capim que fossem funcionar e dar certo. Acabou depois, naquele mesmo momento, quase, anos 70 e pouco, surgindo a Embrapa, que passou a ser realmente um parceiro extraordinário, onde eles mesmos diziam: nós não temos as áreas extensivas como temos aqui nas novas fronteiras e, com isso, permite fazermos realmente experiências e testes muito importantes. Então, o começo, como dizia até o fundador da cidade, que era uma fazenda, Nova Mutum, que é uma baita cidade hoje, José Aparecido Ribeiro, nós vamos abrir isso aqui com a nossa experiência com a pata do boi, que é uma tradição no Brasil, mas isso aqui vai ser uma área realmente de cultura. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar desde o início, e hoje em 40 e poucos anos, e hoje visitando o que foi no início e o que é hoje, é uma coisa impressionante o que se transformou realmente, outra vez tropicalizando a nossa agricultura. Eu, por exemplo, na fábrica de tintas, tinha um técnico, até era PhD, um espanhol, que cuidava da nossa parte de desenvolvimento dos produtos, e ele, na época, nós tínhamos que usar óleo de girassol para fazer as resinas, que nós fazíamos também parte das nossas resinas. Era muito cara, para competir melhor, então eu vou desenvolver com a óleo de soja, que na época só tinha no Rio Grande do Sul. Então, todo esse processo de tropicalizar, de usar as coisas, etc., passou realmente a mostrar o que o Brasil é capaz em todos os setores de tecnologia. Coisa que realmente nós mesmos brasileiros, e aí os nossos companheiros aqui que estão assistindo, têm que saber realmente reconhecer e valorizar, e realmente que o mundo reconheça essa nossa competência. Essas guerras comerciais que fazem todo esse protecionismo, que é a Amazônia que faz isso, que faz aquilo,
que para realmente fazer proteção sobre a produção deles, é legítimo eles se defenderem. Mas o que é grave é realmente criar toda essa questão. Em 89, nós fizemos o primeiro encontro para falar de meio ambiente, escolhemos entre Belém e Manaus, Manaus. Era o governador, o Amazonino Mendes, e o Arthur Virgílio era prefeito. E fizemos um encontro quando tudo que se fala hoje se discutiu lá. Até um nosso cliente, que era também um professor de economia da Amazônia, que era o Samuel Benchimol, eles têm uma cadeia de loja até hoje das mais importantes, chama Bemol. E ele, inclusive, quando terminávamos as nossas negociações, falei, Samuel, vamos falar um pouco aqui de política da região e tal, e você tem que falar mais sobre a Amazônia como um todo, não só sobre a Amazônia Ocidental, o que for. E aí, de fato, nessa ocasião, ele até fez uma proposta, se o mundo está tão interessado na nossa Amazônia, que pague o oxigênio que a floresta fornece. Depois veio realmente a realidade que a mata absorve de volta esse oxigênio. Mas até hoje voltamos agora a discutir a questão do crédito de carbono. E esses encontros internacionais é fundamental, de fato, que o Brasil possa mostrar a competência que nós temos, essa questão sempre se repete, somos dos menos poluentes do mundo, o nosso etanol, enfim, a energia hidrelétrica, tudo isso. Cheguei a participar do primeiro encontro mundial da Mrs. Vancouver, em Vancouver, que era a Mrs. Brundtland, que ela era realmente a ministra que cuidava de todos esses assuntos. Foi a primeira vez que fez uma discussão importante, onde nasceu toda a discussão da Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, também fiz parte do grupo do lado empresarial para a gente desenvolver isso tudo. Enfim, é uma experiência realmente longa. Não, é magnífica e muito ilustrativa. E um dos pontos que, em geral, se costuma apontar o dedo para o Brasil é quanto às sociedades tradicionais, os povos tradicionais, os indígenas e esse dilema entre eles se modernizarem ou não. Você também tem alguma experiência com isso, né? Eu tenho e luto por isso, porque isso que eu digo, quando nós abrimos no Araguaia a fazenda, nós tínhamos 40 quilômetros do rio Araguaia, que é o braço que chama Javaés. E ali é a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial. E do mundo. Do mundo. E lá tem uma tribo indígena importante. Então eu via esse pessoal vir pescando, subindo o rio, vinha pedir sal para a gente, pedir ajuda, enfim, e vendo a sua cultura desaparecer, e eles querendo se desenvolver. Já tinham um certo rebanho de gado, etc. Então, com essa história, eu presidi a Associação dos Empresários da Amazônia por mais de uma vez. Eu acabei, no fundo, sempre me perguntando por que o índio não pode se desenvolver. Eu cheguei junto com outro companheiro da Associação dos Empresários da Amazônia a fazer uma gravação no Museu da Imagem e do Som, onde levamos uma grande parte dos pioneiros, inclusive Orlando Vilas Boas. E Orlando falava daquele depoimento. O dia que você der uma caixa de fósforo para o índio, acabou a cultura dele. Daí que eles propuseram o Parque do Xingu, que também nunca funcionou muito bem, no propósito que eles tinham até de serem indicados para o Prêmio Nobel da Paz na época, não é? Mas o importante é isso. Então eu passei a me envolver cada vez mais com os índios e diferentes regiões, diferentes etnias, e de fato passei a ser com alguns outros amigos que também foram pioneiros na região da Amazônia, porque quando a gente fala de Amazônia, estamos falando em 2/3 do território nacional, onde é essa confusão muito grande do que é o bioma amazônico e do que é a Amazônia legal, né? Ainda mais com esse mundo hoje do crime, o que é legal e ilegal, mas na fim a Amazônia é legal porque é a que tinha os benefícios fiscais. Então, até hoje, isso cria lá fora, principalmente, muita confusão e é usado de forma aqueles que querem buscar protecionismos. Então, você vê essa discussão toda de marco legal hoje em dia. Eu luto primeiro pelos índios urbanos, porque esses não têm terra. Você encontra pela cidade de São Paulo e outras cidades, inclusive um índio ou uma índia com uma pequena criança sentada no chão vendendo um chocalho. Agora, há índios que hoje já têm um poder de desenvolvimento, como é um caso principalmente do Parecis. Um dia você pode até convidar um dos caciques que conhecem o mundo, falam coisa com coisa, e eles em 20 anos de luta conseguiram. Eles dizem primeiro, eu não sou um brasileiro igual a você. E não é, eles não têm os mesmos direitos. Nós estávamos aqui antes de vocês chegarem. Falam numa boa, não é como vingança ou perseguição. E em 20 anos de luta, hoje eles têm 1,5 ou 1,7 do seu território, produzindo 25 mil hectares, porque a reserva deles é de 1,7 milhões de hectares.
E eles, então, produzem grãos, porque eles estão no cerrado e têm a vocação, eles produzem energia, não dentro da sua terra, eles têm a água, mas tem um vizinho que eles fizeram uma PCH, uma hidrelétrica, como você bem sabe, tem, inclusive, iniciaram um trabalho de ecoturismo, e eles não podem, por não serem donos, acho que a maioria do público que está nos vendo não sabe que o índio não é dono da sua terra, ele tem o usufruto. E é tratado como criança até hoje pela legislação, praticamente, com paternalismo errado e muitas ONGs também se aproveitando dessa situação, porque... né? Então, acho que isso é um ponto importante que a gente pode continuar a conversar sobre o que pode ser feito nesses eventos COP30, esses encontros internacionais e com relação ao desenvolvimento dos nossos irmãos índios. Não, é fundamental. A segurança dos povos tradicionais é a segurança da sociedade brasileira, mas ela depende de se dotar das condições elementares de autossuficiência e autonomia essas populações. Eles não são eternos tutelados, né? Eles têm condições, sim, como em qualquer parte do mundo, populações originárias, de terem acesso a bem-estar e a riqueza. E falaremos mais sobre isso no próximo bloco do Brasil Seguro, um segundo só. Até já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro nesta semana com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, Roberto Paranhos do Rio Branco, liderança empresarial no Brasil, na Amazônia, e que recentemente, há alguns anos, assumiu a liderança no nosso relacionamento com esse parceiro, a Índia, em ascensão, cada vez mais um país dotado de atributos de competitividade. A Índia hoje é a quarta economia do mundo. Acaba de ser. A maior população do mundo, é um dos top 10 parceiros comerciais do Brasil. E essa é uma experiência extremamente interessante. São dois países, duas sociedades em modernização, emergentes, que estão situadas em regiões distintas do mundo, com histórias bastante próprias, mas que têm muito espaço para intercambiarem e se aproveitarem mutuamente, até porque não são grandes lideranças bélicas, estratégicas, como é o caso dos Estados Unidos, China, Rússia, que têm suas peculiaridades nas suas regiões ou nos seus interiores, mas que têm um potencial grande, como a história já mostra, e que o Paranhos tem ajudado a construir. Fala um pouco para nós, então, agora, da tua sensibilidade quanto a essa relação Brasil-Índia, Paranhos. Só para terminar no bloco anterior, lembrar a todos que estão nos vendo, etc., 14% do território nacional são reservas indígenas. E por isso que merecem realmente ter uma atenção e um desenvolvimento organizado, e é uma oportunidade para trazer, inclusive, recursos de fora, quer os que queiram ficar como sempre viveram e quer aqueles que são cerca de 60, talvez 70, que querem se desenvolver respeitando a lei, respeitando o meio ambiente e tudo isso. Com relação à sua pergunta índia, de fato, aquele sonho de infância de um dia conhecer um país exótico e tal, acabei evoluindo para o lado dos negócios. A própria Whirlpool, que era a nossa sócia minoritária, foi a primeira vez que eu fui à Índia. Eles estavam sendo procurados para um grupo indiano fazer parceria e representar a Whirlpool, fazer sociedade, o que fosse. Então, numa das minhas idas à Ásia, eu, a pedido deles, parei na Índia, conheci o pessoal e depois, no meu relatório, diz: olha, se fosse uma decisão nossa, Brasmotor, Brastemp, brasileira, faria ontem esse acordo, porque tem que estar realmente na Índia, que já era uma população expressiva, que já tinha 150 milhões
O Brasil tinha acho que 40, talvez, exageradamente com capacidade de consumo. Classe média. Classe média. E a Índia já tinha 150. Hoje são cerca de 450, 400 milhões que realmente têm uma classe média importante, né? Mais do dobro da população brasileira. Então, eu, de fato, sempre acompanhando o desenvolvimento da Índia, acabei sendo, junto quando começaram a vir os indianos para o Brasil, trouxeram os genéricos, trouxeram a informática, Medicamentos genéricos. os medicamentos A genéricos. Índia é muito forte nessa. Muito forte, área. acho que 60%, 70%, como muitos sabem, das vacinas do mundo são produzidas com o IFA, que é da Índia, que é da China, mas principalmente da Índia. Os medicamentos que nós adquirimos nas farmácias, farmácia popular, esses programas governamentais, uma boa parte dos princípios ativos são importados da Índia, não é São isso? importados da Índia. E aí são empacotados aqui? Alguns são empacotados aqui, a maioria ainda não produz. Eu até insisto muito com eles, que atingem um certo volume. Todo começo de algum negócio, você tem que fazer alguma parceria para algum lugar, exportar. Todo mundo quer exportar. Mas há um momento que, de fato, até por questões de variação de moeda, de dólar, do que for, enfim, estrategicamente é importante você ter uma posição permanente produzindo no país. Então, são poucos dos indianos, das empresas farmacêuticas que produzem alguns produtos, também não todos. Mas, de fato, também naquela época veio em escala grande a área de serviço, que reconhecidamente é uma das mais importantes do mundo, em que vieram realmente as empresas de informática. Então, você tem no Brasil praticamente quase todas as importantes empresas indianas, que são até listadas na Bolsa de Nova York, e que são mundialmente muito importantes. Serviços de informática estão embutidos nos nossos celulares, nos computadores, Exatamente. nos sistemas bancários, nos sistemas em geral de atenção ao consumidor. E os indianos são grandes provedores desses serviços. Exatamente. Tem técnicos em informática muito capacitados, universidades muito avançadas. A Índia tem uma vantagem no cenário internacional, porque o idioma inglês é universal na Índia. Exatamente. Então, com 1,5 bilhão de habitantes, ela consegue se comunicar com todo mundo de negócios do planeta. Porque a Índia tem 24 línguas oficiais, tem 200 e não sei quantos dialetos, mas realmente o que une o país é realmente a língua, o inglês. Então, eu até sempre insisti, muitos filhos de amigos ou outros que vão estudar, ainda mais agora que o Trump está fechando lá algumas das suas universidades e imigrantes, é uma oportunidade para também ir para a Índia. Eu sempre lutei para estabelecer um acordo de universidades, de escolas, os jovens irem para lá, virem para cá, porque um dia todos eles vão ocupar cargos importantes, quer do lado empresarial, quer do lado governamental, e poderia realmente estreitar muito mais a oportunidade nesses dois países. Você mencionou a Embrapa e boa parte da semente, do germe da nossa pesquisa agropecuária veio da Índia. Da Índia vieram cana-de-açúcar, veio o arroz, veio todo o rebanho que nós temos. O gado bovino todo é indiano e houve muita cooperação técnica, ainda há, entre universidades e centros de pesquisa do Brasil e da Índia. O próprio primeiro-ministro Modi, quando eu fui a pedido do governo brasileiro para uma missão no estado dele, onde infelizmente acabou de cair esse avião, que é Gujarat. Você vê, o Gujarat é inclusive uma corruptela no Brasil de um dos bois da Índia, que é o Guzerat. Né? Mas nós evoluímos fortemente porque o animal mostrou essa característica. 2 animais da Índia, que é o Nelore, que realmente é aquele gado branco, não é? E o Gir, que tem uma capacidade leiteira também muito grande. Então, no encontro que a gente foi de um evento espetacular que todo ano ele organizava e com isso fez o estado dele crescer e o guindou realmente uma posição de um dia vir a ser o primeiro-ministro, o Narendra Modi, é porque, de fato, ele trazia o PIB da Índia primeiro, depois PIB de países que estavam se desenvolvendo bem, num encontro bianual, organizado da forma mais profissional, inclusive com a ajuda de empresas de consultoria e etc., em que cada um vinha e trazia, esse ano eu vou investir nisso, naquilo, era uma multidão de gente, impressionante. E no fim de uma reunião, numa mesa quase desse tamanho, eu sentado do lado dele, na cabeceira, o senhor pode ajudar um pedido meu? O que eu puder, com o maior prazer. O senhor me ajuda a trazer a genética do boi indiano, que vocês melhoraram tanto no Brasil, que eu quero que o meu estado seja número 1 produtor de leite.
Então, eles já são um grande produtor com aqueles animais todos, a vaca sagrada, não é? Apesar de que muita gente não sabe que a Índia é o maior produtor de carne vermelha de búfalo, mais do que comercialmente, o nosso rebanho é o maior do mundo, né? De qualquer maneira, é um país extraordinário, que sabe o que quer. Muita gente não gosta da Índia, outros adoram a Índia. O contraste social é bastante grande, como todos sabemos. Praticamente 60% da população ainda é uma população rural, mas há um programa intensíssimo do governo da Índia, ainda mais nesse governo do Modi, de integrar esse pessoal. 60% ainda é rural. Rural. A gente está falando de quase 900 milhões de pessoas, Exatamente. Alguma coisa assim. É isso aí. Quer dizer, 900 milhões de pessoas na área rural de um país que é 1/3 do tamanho do Brasil, né? É isso aí. 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a congestão populacional no campo indiano impede um modelo agrícola como o modelo brasileiro. Mas está evoluindo bastante, né? Até porque em todos esses trabalhos que nós temos feito nos últimos anos, há uma integração bastante grande do nosso know-how em termos de Embrapa e tudo isso, com os vários ministros e outros empresários que têm ido à Índia. O etanol foi uma luta grande que a gente começou quando veio anos atrás o primeiro-ministro de então, que era Manmohan Singh. Grandes encontros que fizemos aqui, eu organizei na Fiesp, e de fato acabou eles levando imediatamente, na época que mostramos o benefício do etanol, enfim, do flex, acabaram introduzindo 5%, já isso em 2008, mais ou menos, mas depois cresceu muito lentamente. Depois fomos fazendo todo um trabalho com autoridades brasileiras, com a Única, com o Copersucar. Então, nós conseguimos, inclusive, com um hoje ministro muito importante, que foi embaixador aqui indiano, que nós chegássemos com a compreensão do Modi, que este ano o etanol passa a participar com 20% na gasolina da Índia. Sendo que a Índia importa praticamente todo o petróleo. A Índia depende de 80% da importação de petróleo, né? E, inclusive, é uma coisa dessas estranhas, porque o item número 1 na balança comercial nossa, Brasil-Índia, é que nós exportamos petróleo para a Índia e importamos de volta diesel. Ou seja, nossas usinas, refinarias não são preparadas ainda hoje, né, para poder realmente aproveitar de forma mais intensa essa produção que finalmente o pré-sal nos propiciou. Perfeito. Mas você então percebe hoje, pensando na segurança brasileira e a sua inserção internacional, a parceria com a Índia, com uma parceria promissora, o fato de serem 2 membros fundadores dos BRICS, auxilia esse processo? Como você vê essa relação? A proximidade e a relação é muito crescente e hoje muito boa. O indiano se sente extremamente bem no Brasil e nós também extremamente bem na Índia. Você conhece bem também os países asiáticos. Os negócios mais firmes, mais sérios que eu já fiz foi com o pessoal do Japão. Mas você tem realmente, são culturas que são mais difíceis, apesar da grande colônia japonesa que temos, são entrosamentos mais difíceis. Brasil e Índia é bem mais fácil. E, de fato, são oportunidades enormes. Quer dizer, uma população de 1 bilhão e 400 e poucos milhões de habitantes, quer dizer, você tem realmente oportunidades muito grandes. Os brasileiros, no início, todas as palestras, visitas aqui, acolá, etc. Não, a Índia é muito longe, mas eles vão muito mais para a China, que é mais longe. É claro que um volume de negócios dos 2 países talvez justifique mais. Há um trabalho muito grande nosso também de melhoria do frete entre os nossos países, mas realmente tem aumentado muito. Houve um período que, no começo, os indianos que vieram naquela primeira missão que eu citei se entusiasmaram, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, nós temos o Mercosul, nós lutamos 3 anos, inclusive, com a Embaixada da Índia para realmente integrar 450 e poucos produtos no Mercosul. Eles querem até hoje para 2.000. A Argentina e outros países têm feito algum tipo de dificuldade, mas, de fato, a participação da Índia hoje, em termos de América Latina, no começo se assustaram muito com o custo Brasil. Alguns que vieram foram embora, foram para a Colômbia, para o Peru, para o México principalmente, mas hoje eles estão voltando numa escala bem maior, inclusive entendendo melhor
enquanto persiste ainda parte desse custo Brasil, que realmente o aspecto principal são esses produtos que já citamos, farmacêutico, serviços de informática e tudo mais, mas também em áreas do agronegócio muito forte, nas duas mãos, mas aqui muito grande, e a parte de insumos para agronegócio. Temos fábrica de tratores, né, indiana no Nós Brasil. temos aqui a Mahindra, que dizem que será a maior fábrica de tratores do mundo, né? E temos outros grupos importantes aqui, alguns na área, inclusive automobilística, mas eu tento separar, às vezes, ainda que se somem igualmente, os que vieram porque têm, de fato, interesse direto naquilo que o Brasil representa como oportunidade e aqueles que compraram empresas multinacionais, que os indianos também têm participado muito. Você pega, por exemplo, o Grupo Tata, tem aqui Jaguar e Land Rover. Agora, é um grupo que tem a TCS, Tata Consulting Service, que emprega 600 mil pessoas no mundo. Essas todas de informática empregam 600, 400, 300, e todas são presentes no Brasil. Muito importante, porque eles também têm convênios com as universidades para estimular a criação de mão de obra para eles. Então, tem toda uma integração cada vez crescente entre os nossos países e o Brasil cada vez mais. O ano passado, por exemplo, nós tivemos 48 missões à Índia de brasileiros, principalmente do campo quase totalmente empresarial, e 44 que vieram para o Brasil, apesar de termos tido o G20, que trouxe naturalmente muita gente do governo. Vamos ter agora uma missão semana que vem, daqui a 15 dias, muito importante, que está vindo em função dos BRICS, uma comitiva de empresários. São 40 empresários. Então, isso tem crescido nas duas mãos de uma forma intensa e acho que, de fato, isso que eu digo, nem que seja para você vender um produto de $1, até não sei quantos dólares, porque lá realmente a população que também tem dinheiro é uma população importante. Então, acho que uma questão cada vez crescente que as câmaras que nós temos, o trabalho que nós fazemos, é que provoca realmente uma participação mais intensa. Vamos ter, por exemplo, em agosto também, uma outra missão brasileira muito grande, muito importante. Sempre estamos fazendo isso para provocar uma integração maior. Perfeito. 2 países grandes, 2 países gigantescos, com expressão nas suas respectivas regiões e que podem se beneficiar dessa aproximação mútua. Uma observação rápida. Em todos os países que eu atuei em negócios, e foram vários, eu nunca vi nenhum povo com tanto apetite para negócio. Não existe dia, não existe horário, não existe distância. O indiano. Muito O bom. indiano. Temos que aprender isso com eles também. É. Roberto Panos do Rio Branco, muito obrigado pela aula que você compartilhou conosco, passando por todo o processo de industrialização contemporâneo da economia brasileira, explorando aspectos da nossa ocupação, do uso racional e sustentável da Amazônia, tanto na parte agropecuária como industrial, como o assunto das populações originárias, e fechando com essa visão de presente e de futuro na nossa relação com os irmãos da Índia. É um panorama amplo e creio que encantou a nossa audiência do programa Brasil Seguro, a qual eu agradeço o acompanhamento do programa de hoje e convido para a semana que vem estar conosco mais uma vez. Muito obrigado, até lá. Eu, Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião, se despede com o desejo de uma boa semana a todos. Até lá. Muito obrigado.